Vamos falar hoje de Viva a Noite, que você sabe, o clássico voltou na programação do SBT agora de maneira definitiva sob o comando de Luiz Ricardo. Só que teve gente aí que não curtiu muito não. É claro que críticas existem, não dá para você agradar todo mundo. Nem sempre você vai fazer um programa que seja atrativo para as pessoas. Tem gente que acha que trazer esse tipo de formato hoje em dia na televisão é saudosismo, sabe? É viver no passado. E tem pessoas que adoram, tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que, poxa caramba, sente aquela nostalgia, aquele sentimento de nostalgia hoje em dia também, né? As pessoas têm voltado muito no passado, relembrado, até dizem que 2016, 2026 é 2016, como se algumas coisas que hoje a gente faz, ou também algumas pessoas têm trazido algumas coisas que faziam, né, em 2016 para agora. É uma trend, né, que o pessoal que hoje em dia tem trend para tudo. Então dizem que 2026 é o novo 2016. Então, ou seja, as pessoas têm voltado muito para o passado, porque talvez o que é notado hoje em dia ou o que é visto hoje em dia não é tão atrativo ao ponto de fazer as pessoas guardarem memórias. E em relação ao Viva a Noite, que a gente comentou aqui na última semana, que teve uma excelente audiência, uma excelente repercussão, Romero Salles, que é o diretor responsável pelos programas do Gugu, um dos criadores do Viva a Noite, durante muito tempo não escondeu palavras e detonou a nova versão relançada pelo SBT. Um projeto que estreou, você sabe, no último sábado, sob o comando do Luiz Ricardo. O diretor, que foi um dos responsáveis por desenvolver o formato original nos anos 80, expressou sua insatisfação de forma clara e direta, afirmando que a nova produção não conseguiu capturar a essência do programa. Segundo Salles, a única coisa que funcionou foi o nome, mas o resto, segundo ele, simplesmente falhou. Ele relatou que assistiu à estreia com a expectativa e nostalgia, lembrando seu papel ao lado de Gugu na criação do formato original em 1982, e que esperava que a versão atual mantivesse ao menos o espírito do que o programa, né, do sucesso que o programa se tornou na época. O principal ponto de crítica de Salles foi o fato de que o novo Viva a Noite foi gravado e não exibido ao vivo. Para ele, o formato original sempre funcionou melhor ao vivo, pois o improviso e a interação direta com a plateia eram fundamentais para o sucesso do programa. Ele também apontou que a edição, o cenário amplamente exagerado e a falta de diálogo entre o apresentador, os convidados e o público prejudicaram o ritmo da atração, fazendo com que perdesse a energia e também, claro, a leveza que marcavam o programa original. Mesmo com todas as críticas, ele fez uma ressalva positiva para Luiz Ricardo, reconhecendo seu talento e destacando que o apresentador esperou décadas para ter a oportunidade de comandar um programa próprio no SBT. Ainda assim, ele afirmou que o problema não está no apresentador, mas sim no conceito da nova versão, que teria tentado copiar quadros antigos sem entender o espírito original do formato. Para Salles, a solução ideal seria manter um programa ao vivo com mais improviso e plateia ativa e menos dependência de roteiro, resgatando o que realmente funcionava na versão original. Na publicação no LinkedIn original, ele foi direto e claro, dizendo que o Viva a Noite atual acertou apenas no nome, mas errou em tudo e também no restante, deixando claro que o formato criado por ele e por Gugu não foi respeitado. Essas declarações geraram uma reação imediata entre o público, entre os fãs, muitos lembrando com saudade dos dias em que o Viva a Noite era uma referência com interação, mas o programa não era ao vivo, tá? Os próprios diretores e registros da época do próprio SBT indicam que o programa não era ao vivo. O programa era gravado ao vivo, tá? Igual a gente faz aqui. Isso que a gente faz aqui, mesmo que seja gravado, vocês estão vendo gravado, né? O gravado hoje, dia 31 de março, 7h13, vocês estão vendo 5 da tarde em outro dia. Então aqui, o programa também do Viva a Noite, né? O Viva a Noite original, ele era gravado ao vivo. E o próprio Luiz Ricardo também, em coletiva, comentou que o Viva a Noite atual, que resgata o formato clássico,
E ele é feito dessa maneira. Tem algumas pausas para poder montar os quadros, mas o programa é feito dessa maneira também. Não tem teleprompter, tá? O único teleprompter dele é o Liminha, que escreve na dália o que ele tem que fazer, a próxima atração, igual o Silvio Santos fazia, também o programa do Silvio era também gravado ao vivo, mesmo que até às vezes alguns tombos que ele levava, algumas gafes, ele proibia que cortasse, porque como você pode grava o programa, né, igual o caso da Patrícia hoje, que o programa dela é todo afinado para não ter erro, né, ou até uma coisa que eu não concordo, mas enfim, cada diretor faz o que quer. O programa do Silvio, ele várias vezes levou tombo, tropeçou e poderia muito bem cortar na edição, mas ele exigia que deixasse, porque ele queria manter aquela coisa do ao vivo mesmo, do gravado ao vivo, né, para poder ter aquela espontaneidade, porque um programa gravado, você pode acelerar, você pode dar ritmo a um conteúdo lento. Agora, o gravado ao vivo ou o ao vivo mesmo, você mostra ali ou se mostra de verdade, porque ninguém é perfeito, né? E eu acho que as pessoas se identificam melhor com você quando o que você está fazendo é ao vivo. E também você mesmo vai se aprimorando, porque você não é perfeito. Não existe um apresentador perfeito, a não ser que você, sei lá, faça um curso de dicção, fique ali igual o Dudu que está fazendo lá na Record, para poder se desvincular um pouco dessa postura de Silvio Santos que ele ficava imitando durante um tempo. Agora ele está dando uma segurada nas edições que ele faz do Balanço Geral aos sábados, a gente percebe uma grande mudança que ele tem feito, passado, por conta das aulas de fonoaudióloga que ele está tendo, etc. Então, assim, mas não existe ninguém perfeito. Você vê aí até, eu estava vendo, para você ver pra vocês verem como é que eu sou doido, eu estava esses dias aí assistindo, gravado o lançamento do SBT News, que teve com grandes autoridades, e eu estava vendo uma parte do pronunciamento da Daniela Beruti, que é a presidente do SBT, e ela estava lendo no papel, assim, ela escreveu o que ela ia dizer, e ela também tinha hora que ela improvisava ali, ela tentava contar, só que pelo nervosismo talvez estar ali na frente de várias pessoas, né, de milhões de pessoas também, e também autoridades ali, ela ficou um pouco nervosa, gaguejou. Então eu olhei ali e falei, caramba, se ela que é uma grande autoridade, até a Renata também, que é presidente do conselho, né, uma das filhas também do Silvio, né, se elas que são mulheres ali que têm, de certa forma, um grande poder, gaguejam, erram, tropeçam às vezes nas palavras, por que eu não posso errar? Não que isso é uma permissão para eu sair fazendo de qualquer jeito as coisas, não estou dizendo isso. Mas se elas, que são líderes de grandes empresas, que elas ali são responsáveis por pagamentos de vários salários de uma grande empresa, de colaboradores, né, de milhões de colaboradores, por que eu não posso errar também? Por que eu não posso me permitir me aceitar desse jeito? Eu posso melhorar, claro que eu posso, mas isso não define quem eu sou, entendeu? Então eu acho que o ao vivo é isso. Então, assim, eu acho que essas críticas vão existir sempre, ninguém é perfeito. É claro que a gente esperava que, poxa, o cara que participou do programa clássico tivesse uma opinião diferente. Mas também ele falou aquilo que ele pensava. A gente não sabe se realmente ele opinou dessa maneira porque ele achou isso, ou se ele tem alguma rusga com alguém lá dentro, ou se ele tem algum tipo de, sei lá, eu queria estar participando dessa formatação agora, do remake, e aí não conseguiu, e aí agora está criticando, porque tem gente que é assim, fica de raivinha, porque não foi chamado, porque não foi convocado para poder assim fazer consultoria, ou para não estar presente, e aí fica criticando. Né? Tem pessoas que são assim, eu não posso falar assim por ele, porque eu não estou na cabeça dele também lá na hora que ele estava escrevendo. Mas o Viva a Noite foi muito bem feito, tem sido muito bem feito, é um formato clássico. Para vocês terem uma ideia, eu vou até procurar aqui em tempo real, se eu tiver errado, vai o erro mesmo. Eu vou até procurar aqui na Wikipédia se tem informações de que o Viva a Noite era ao vivo. Eu não acredito que era, porque os próprios diretores do programa atual e também clássico, já disseram categoricamente que o programa não era ao vivo. Aqui, deixa eu procurar aqui. Viva a Noite era ao vivo? Eu tenho certeza que não, porque já tinha videotape naquele período. Já tinha videotape, já tinha uma certa, bem que naquele tempo baixa, ainda já tinha uma certa estrutura. Né? Então,
Não acredito, a não ser que no começo, assim, sei lá, na fase inicial ali da televisão, o SBT sempre trabalhou com pouquíssima estrutura, era uma forma barata de se fazer televisão, e essa forma barata gerava aí uma grande audiência. Então, ou seja, mostra pra gente que nem sempre você ter um grande aparato significa que ou é sinônimo de sucesso, é sinônimo de fenômeno, né? Então, assim, eu vou procurar primeiro aqui a fala do Romero Salles, porque eu falei aqui, eu li aqui, mas eu quero. Aqui, ó, o Viva a Noite mesclava momentos ao vivo e gravados, dependendo da época e das necessidades da produção. Na era Gugu Liberato, o programa estreou em 16 de novembro de 82 e, segundo o ex-diretor Romero Salles, o programa era ao vivo, mas já disseram que era gravado. Também teve uma versão em 2007 com a Gilmelândia, mas que era completamente diferente. Era um programa que focava em trazer elementos atuais. Ele teve vida curta e era gravado. Ele era exibido, inclusive, era Viva a Noite, era exibido de tarde. Vai entender. E, bem, o Romero Salles disse que o programa era ao vivo, mas tem informações ali que o programa aqui, ó, Romero Salles desmente o diretor do Viva a Noite, diz estar decepcionado com o SBT. Se uma pessoa não sabe da história do programa, não copia, diz ele ao Jefferson Cândido. Ele disse o seguinte: abre aspas, um cara que criou, dirigiu, fez tudo pelo Viva a Noite e não sabe se o programa foi ao vivo ou não, afirmou em resposta ao diretor. Porque o Jefferson Cândido, na segunda-feira, disse que o Viva a Noite nunca foi ao vivo, né? E aí ele respondeu dizendo que o programa que ele falou assim, abre aspas, eu não conheço nenhum colunista de TV burro. Então, obviamente, quem estava lá me ligou, porque perceberam na hora que isso estava relacionado ao que eu tinha escrito, no caso, a crítica que ele fez. Explica. Prova que eles não querem ajuda. Acrescenta ele que, então, ou seja, é exatamente isso. Ele ficou com raiva porque não foi chamado para poder fazer a consultoria do programa, né? Eu até entendo isso e tal. Ele falou que naquela época, para você ter ideia, demorava uma semana para a gente ter acesso à audiência. Não havia minuto a minuto, não havia nada. Era o dia correto, sábado, para colocar o programa. Nós pleiteamos junto ao Silvio, eu, o Gugu e a Nelly Raimonde, e conseguimos mudar para o sábado. Enfim, ele está chateado porque o pessoal atual não chamou ele para poder fazer a consultoria do programa. Essa entrevista aqui, essa informação foi compartilhada pelo site Na Telinha, onde ele deu uma entrevista, prestou uma entrevista ao portal, ao site, e acredita que o programa foi ao vivo e que esse formato atual não tem nada a ver com o formato clássico. Tem até uma pergunta aqui na telinha, ó. Como é que estava sendo, como o que estava sendo dito na coletiva chegou para você? Você não foi citado nominalmente. Aí ele disse: fico decepcionado com o tratamento que eles deram. Prova que eles não querem ajuda e principalmente minha atenção. Não é decepção, talvez o entendimento do que está acontecendo a partir desse desconhecimento do que é o programa. Se uma pessoa não sabe da história do programa, não copia. Sai do zero, como a gente fazia. Pega uma folha de papel em branco, eu não sabia o que eu ia fazer na outra semana. Foi assim até o Domingo Legal. Ou você sai do zero, ou se você vai copiar, entenda o que está copiando. Não tem aquele concurso do Tarzan, cópia do Rambo, para qual público é dirigido. Então, assim, ele acredita que esse formato atual não tem nada a ver com o formato clássico. Enfim, fica aí essa visão do diretor que criou o programa com a direção atual. Eu, na minha concepção, eu acredito que o atual Viva a Noite está sendo muito bem feito, e não é puxação de saco, porque eu não tenho contato próximo com diretores, mas na minha visão como telespectador, e também, mas você não viveu na época do programa clássico, tudo bem, mas eu já vi vários vídeos do programa completos que mostram ali, para você ter até uma dimensão, e eles com certeza assistiram, e dá para você ter uma certa noção ali do que foi o Viva a Noite e até do que poderia ser outros formatos hoje em dia na televisão que estão bem defasados. Mas eu acredito que eles estão fazendo um belo trabalho e críticas vão sempre existir. Não dá para você agradar todo mundo. Mas está dada a informação aí.
de que o criador clássico, tá vendo? A gente faz aqui o negócio ao vivo, gravado ao vivo. Então até fiz isso aqui para vocês poderem ver que o ao vivo ele tem isso, ele pode ter pausa, mas isso, de certa forma, aproxima também o público, né? Ainda mais hoje em dia na internet, que tem esse negócio de podcast, né? Que está um pouco em baixa, mas você vê que várias pessoas estão chegando hoje em dia também para o YouTube, apresentadores. Então, quando o cara vê um negócio muito cortado, muito assim adiantado, ele fica enjoado, ele fica, sabe, sem querer assistir. Né? Não que você tem que fazer um vídeo de qualquer jeito também, sem camisa, de camiseta, só que não, mas fazer um conteúdo maneiro, porque a pessoa que gosta de você, ela vai te acompanhar até o final, independentemente do que você esteja falando, entendeu? Mas é isso, siga a gente no Instagram, @BastidorosDMUFC, e também, claro, né, nos acompanhe aqui no YouTube, se inscreva, deixe o seu gostei se você gostou do vídeo, e a gente se vê no próximo. Abraço!